Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos sobre casas assombradas. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Tem muitos vídeos aqui para você assistir. E se não quiser ver vídeos com assombração, com sobrenatural, eu conto relatos sem sobrenatural lá no meu outro canal também, o Conto pra Ana. O link tá aqui na descrição, beleza? Mas aqui tem assombração e vamos para o primeiro relato, que é este: A Casa. É uma moça que nos conta. Oi, Ana! Desde já te falo que pode sim citar os nomes e locais que eu vou mencionar aqui, mas é tudo fictício, tá? Me chamo Fulana, tenho 18 anos, amo seu canal e te acompanho há anos. A minha experiência aconteceu lá pelo ano de 2014 e 2015, quando eu tinha uns 7 anos. Foi em Vila Branca, no interior de um estado do Nordeste. Tudo começou quando meu pai recebeu uma oferta de emprego por lá. Eu, minha mãe e ele nos mudamos. Passamos por 2 casas até chegar naquela casa. A casa onde tudo aconteceu. Desde o começo, o clima lá era estranho, pesado. Eu era criança e não sabia identificar direito o que era aquilo. Então eu só segui vivendo. Mas umas 2 semanas depois, as coisas começaram a piorar. Eu não conseguia dormir sozinha. Eu sentia uma presença horrível. Eu comecei a ver vultos, o lençol sendo puxado com força. Eu ouvia risadas maldosas. Apareciam seres pequenos, cor de salmão, sem rosto, com rabos, pulavam como macacos. Gente, eu sentia o toque gelado deles. Era desesperador. Gente, que bicho é esse? Seres pequenos, cor de salmão, sem rosto, com rabo e pulavam que nem macaco. Uma noite eu acordei com o lençol sendo puxado de novo e aquelas criaturas rindo. Eu corri chorando até o quarto dos meus pais e no meio do caminho eu vi uma das minhas bolinhas de gude pular sozinha. Quando eu entrei gritando, eu acordei todo mundo, né? Minha mãe me perguntou o que havia acontecido e chorando eu falei: Eu não posso falar. Eles disseram que iam matar a gente se eu contasse. Nossa. Minha mãe orou comigo e dormi com eles aquela noite. Mesmo indo para a escola, eu vivia cansada. Eu dormia nas aulas, porque eu não conseguia descansar à noite. Já cheguei a dormir no chão da garagem para fugir deles. E a minha mãe, que também é sensível espiritualmente, sentia tudo. Teve um dia em especial que marcou muito ela. Era de manhã, eu tinha ido para a escola e o meu pai para o trabalho. Ela ficou sozinha em casa. Enquanto preparava o almoço, senti uma presença forte atrás dela. Foi como se um olho gigante e pesado estivesse a observando pelas costas. Ela travou ali, com a colher na mão, o arroz no fogo e a sensação só aumentava. Ela contou que não conseguia virar o corpo. Estava paralisada, como se algo estivesse a centímetros dela, só esperando ela olhar. O clima ficou frio, denso e uma angústia invadiu o peito dela. Ela começou a orar baixinho, sem coragem de se virar. Depois de alguns minutos, soltou tudo o que estava fazendo e saiu correndo para a cozinha. Ficou do lado de fora da casa, sentada no muro. Ela saiu correndo da cozinha. Ficou sentada do lado de fora, sentada ali no muro, né? Tremendo, esperando a mim e o meu pai, esperando chegarmos para só então entrar na casa de novo. Isso não foi um caso isolado, tá? Era uma casa viva. Aquela casa era uma casa viva, sufocante. Já estávamos ali há 2 meses quando uma vizinha disse: Vocês são os que mais estão durando aí. Ninguém fica nessa casa mais de 1 mês. Pouco tempo depois, a minha avó, que mora em outra cidade, a capital fictícia chamada Bela Vista, ligou para minha mãe e disse: Clara, tá tudo bem? Uma irmã do círculo de oração teve uma revelação de que a fulana estava sendo atormentada por demônios. E foi aí que começou uma campanha de oração. Naquela madrugada, pela primeira vez eu dormi em paz, mas eles foram até os meus pais.
Eles acordaram com sons de panelas nos ouvidos. Meu pai, cético, achou que algo tinha caído na cozinha, mas não tinha nada lá. Ele voltou branco e disse: "Não tem nada." Eles oraram e no dia seguinte minha mãe falou que não passaria mais nenhum dia naquela casa. Anos depois, em 2024, eu voltei à Vila Branca e passei em frente àquela casa. Ela estava lá, do mesmo jeito. Não entrei, mas eu reconheci tudo. Essa história me dá medo até hoje. Eu tenho pavor de corredores, mas eu sou grata ao Senhor por ter nos protegido do pior. Um beijão, Ana. Obrigada por ter lido. Um beijo para você, obrigada. Gente, o que será que escondia aquela casa? Que tanto de coisa que tinha e acontecia ali, esses demôniozinhos, essa encheção de saco. O que será que era? Antigo morador? Algo que foi evocado ali e lá ficou? O que aconteceu? Bom que no caso eles se mudaram e para eles tudo melhorou. Agora o que ficou na casa é o mistério. Próximo relato: a casa que ninguém consegue morar. Tá cheio, né? É uma moça que nos conta. Vocês teriam coragem de passar uma noite em uma casa onde ninguém consegue morar por muito tempo? Onde até hoje os moradores ouvem passos, risadas de crianças e sentem presenças estranhas? Pois é, esse é o caso que eu vou contar agora. Oi, Ana, Matheus e Assombrados, aqui é a senhora Fulanitia. E hoje eu venho trazer um relato contado pela minha tia, que aconteceu na antiga casa dos meus avós, em Muzambinho. No último Natal, eu estive visitando a minha tia e durante uma conversa sobre as coisas estranhas que sempre cercavam a nossa família, ela resolveu me contar um episódio que até hoje a deixa arrepiada. Quando a minha família se mudou para São Paulo, a casa dos meus avós ficou vazia. Era uma casa antiga, com paredes grossas, janelas altas e um silêncio pesado, que parecia guardar segredos. Como era bem maior do que a casa em que ela vivia com o Bentinho, a minha tia achou que seria uma boa ideia se mudar para lá. Um dia, ela pegou a chave e foi sozinha preparar tudo. Assim que abriu a porta, foi recebida pelo cheiro de mofo, característico de casas fechadas há muito tempo. O ar parecia denso e cada passo ecoava pelos cômodos. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Ao começar a varrer a sala, ela sentiu algo estranho nas pernas. Quando olhou para baixo, levou um susto enorme. Suas pernas estavam cobertas de piolhos que subiam por sua pele e grudavam em sua roupa. Ela disse que eram tantos, mas tantos, que sua saia ficou preta. Nunca tinha visto nada parecido em toda a sua vida. Desesperada, jogou a vassoura de lado e saiu correndo da casa, sacudindo a roupa no meio da rua. Alguns dias depois, a minha mãe ligou para uma vizinha da cidade para saber como estavam as coisas por lá. Minha tia aproveitou a ligação para contar o ocorrido, ainda assustada. Foi então que a minha mãe revelou algo que deixou tudo ainda mais estranho. Antes de sair da casa definitivamente, ela havia feito uma oração, pedindo para que as almas guardiãs do lugar protegessem a casa contra qualquer mal ou intruso. Minha tia ficou em choque com a explicação. Para ela, aquilo fazia sentido. Os piolhos seriam uma forma das entidades se manifestarem e afastarem qualquer pessoa que tentasse entrar sem permissão. Para conseguir morar lá, foi necessário chamar um padre para benzer a casa. Depois da bênção, os piolhos desapareceram e eles finalmente puderam se mudar. Mas isso não significou paz. Ela contou que muitas vezes, durante a noite, ouviam passos leves nos corredores, como se alguém pequeno estivesse correndo descalço. Outras vezes vinham risadinhas de crianças, tão nítidas que ela e o Bentinho paravam tudo o que estavam fazendo para tentar identificar de onde vinham. Mas sempre que olhavam não havia ninguém. O tempo passou, mas a sensação de não estarem sozinhos nunca foi embora. Esse mistério parece acompanhar a casa até hoje. A minha tia me disse que o imóvel já foi vendido 3 vezes
Curiosamente, nenhum dos donos conseguiu permanecer mais de 2 anos morando ali. Todos acabavam vendendo ou abandonando a casa, sem dar grandes explicações, como se algo os expulsasse de lá. E o mais estranho, hoje a casa está vazia. Ninguém conseguiu permanecer lá. Será que essa história só terá fim se a minha mãe, aquela que pediu a proteção às almas, voltar a morar na casa? Esse foi o relato, Ana. Um beijo para você, obrigada. Ou retirar esse pedido, né? Será que não tem como retirar essa fala ali da casa? Colocar outra fala por cima que libere disso? Não sei. Ficou alguma coisa ali. Nossa, até eu ia falar se não era ver os piolhos subindo, se não era algo da mente dela, se estava realmente acontecendo ou não. Não sei, mas casas assombradas. Vamos para o próximo relato, que é a Casa do Sorriso Macabro. É um moço que nos conta. Olá, Ana, esse relato aconteceu comigo quando eu ainda era apenas uma criança. Eu espero que gostem, então vamos lá. Quando eu era criança, minha mãe decidiu alugar uma velha casa afastada do centro da cidade. Era uma construção antiga, de paredes descascadas, janelas empoeiradas e um portão de ferro que rangia como se gritasse toda vez que alguém passava. Para nós parecia apenas um lar simples, barato, perfeito para um recomeço, mas logo percebi que havia algo errado naquele lugar. Nos primeiros dias, a sensação era estranha, como se o ar fosse pesado. Durante a noite vinham sons inexplicáveis. O tilintar de pratos na cozinha, como se alguém lavasse louça às 3 horas da manhã. E quando íamos verificar, a cozinha estava vazia, mas os copos estavam fora do lugar e a torneira gotejava. A torneira gotejava sozinha. As lâmpadas da sala e dos quartos piscavam como se houvesse uma pane, mas o eletricista jurava que a fiação estava intacta. Nossos cachorros foram os primeiros a perceber que havia algo ali. Eles se encolhiam nos cantos, arrepiados, e latiam furiosamente para espaços vazios da casa. Às vezes rosnavam para o corredor escuro, como se estivessem impedindo alguém de se aproximar. A cada noite seus uivos ecoavam, deixando todos acordados e assustados. Certa noite, quando fui pegar água, vi algo que jamais esqueci. Na sala, sentada no sofá, estava uma velha. Seus cabelos desgrenhados caíam pelos ombros. O vestido preto estava rasgado e manchado. Mas o que me paralisou mesmo foi o sorriso. Um sorriso largo demais, antinatural, como se a boca tivesse sido forçada a se abrir além do limite humano. Em seu colo, um gato preto de olhos luminosos ronronava enquanto ela acariciava lentamente o seu pelo. Meus olhos se encheram de lágrimas e o meu corpo travou. Eu pisquei e num segundo ela desapareceu. Mas o sofá estava afundado, como se realmente tivesse sustentado alguém ali. Depois daquele encontro, a casa pareceu piorar. A minha irmã sofreu um acidente de carro brutal em uma curva simples, sem explicação. Sobreviveu por pouco. Os vizinhos começaram a nos evitar, dizendo que aquela casa não era boa. Nossos animais foram adoecendo um a um, emagrecendo sem motivo. Minha mãe passou a ter pesadelos terríveis, sempre sonhando com uma velha rindo na sala, enquanto o gato a observava com olhos de fogo. As semanas seguintes foram sufocantes. De madrugada, passos ecoavam no corredor, mas quando abríamos a porta não havia ninguém. Vozes nos chamavam pelo nome, sussurrando perto do ouvido, embora estivéssemos sozinhos. Objetos caíam das prateleiras e um cheiro forte de vela queimada tomava conta da casa, mesmo sem acendermos nenhuma. O ápice aconteceu em uma noite chuvosa. Eu fui acordado por uma gargalhada baixa, arrastada, grotesca, na verdade. Levantei com o coração disparado e fui até a sala. Ali estava o sofá, novamente afundado.
O gato estava sentado no braço do móvel, me encarando com olhos brilhantes, e logo atrás dele, nas sombras, a velha apareceu. Dessa vez não desapareceu. Ela estava lá, em pé, curvada, com aquele mesmo sorriso dilacerante. Seus dentes eram longos, amarelados, e um líquido escuro escorria pelo canto da boca. Seus olhos eram 2 buracos fundos, negros, que me puxavam para dentro. Ela deu um passo à frente e o gato emitiu um miado agudo, quase humano. Eu senti que as minhas pernas falhariam, mas eu não consegui gritar. Foi então que eu ouvi a sua voz, um sussurro rouco. Vocês não pertencem a essa casa. Naquela noite nós fugimos. Minha mãe reuniu nossas coisas às pressas e abandonamos a casa antes do amanhecer. Nunca mais voltamos e nunca mais ouvimos falar do lugar. Mas até hoje, quando eu fecho os olhos, eu lembro do sorriso dela e do sofá afundado, esperando alguém se sentar. Ou não, né? Com alguém já sentado ali, eu acho. O que essa véia fazia lá, hein? Mas vocês não pertencem a essa casa. Alguma coisa que não queria na casa. Novamente entra a questão. Por quê? Foi evocado alguma coisa lá? É um antigo morador, às vezes bem antigo mesmo? Não sei. Deixem suas opiniões. Com respeito, é claro. Próximo relato, o espírito da casa abandonada. E é um moço que nos conta. Olá, Ana, sou eu de novo, o que contou o relato do ciclista que desapareceu. Eu acho que você lembra. Eu disse que voltaria para contar outros relatos sobrenaturais que aconteceram comigo em outras pedaladas. Esse que eu vou contar agora aconteceu em 2013, quando eu tinha apenas 19 anos. Nessa época eu era novo nessa vida aí de ciclismo. Tinha começado há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, e sempre pedalávamos apenas pela cidade onde morávamos. Nunca tinha saído para outro lugar mais distante, assim, de bicicleta. No grupo só havia 5 pessoas. O mais velho, meu amigo Anthony, falou que iríamos viajar de bicicleta para conhecer novos lugares. E isso ia durar uns 2 dias, e o destino final era uma cachoeira bem conhecida dessa região. Quando chegou o dia, o Caio não pôde ir, porque acabou quebrando a perna. Ele caiu de uma escada enquanto consertava o telhado da casa. Até falamos em desistir e deixar para uma outra vez, mas o Caio insistiu para que a gente fosse mesmo assim. Então nós fomos. Saímos às 4h30 da manhã e começamos a longa pedalada. À noite ficamos em uma pensão, vamos dizer assim, onde se hospedavam viajantes. Só havia um quarto para 4 pessoas, porque era tempo de festa, né? Tava perto do carnaval e havia muita gente alugando quartos e tal. Dormimos ali para continuar a viagem no dia seguinte. Nessa noite não aconteceu nada de sobrenatural, tá? Ok. Ao amanhecer, pegamos as bicicletas e seguimos caminho. Depois de tanto pedalar, já no final da tarde procuramos um lugar para ficar, mas não havia quartos livres em lugar algum. Não sabíamos o que fazer, então decidimos continuar mesmo à noite. E esse foi o pior erro. Entramos em um caminho com mata fechada. Um atalho usado por ciclistas para evitar a rodovia, que era perigosa à noite, né, com acidentes constantes. Então continuamos, muito exaustos, até que no meio do caminho, entre algumas árvores, vimos uma casinha bem velha. Era de barro, daquelas feitas com madeira e barro preenchendo os vãos, assim. E o Anthony comentou, será que mora alguém nessa casa? Poderíamos passar a noite lá. Olha, eu vou admitir que eu não gostei muito da ideia, não. Mas não havia muita escolha. Estávamos cansados e precisávamos descansar. Descemos das bicicletas e fomos até a casa. A porta estava aberta e bem quebrada. Não havia ninguém morando ali. Pelo menos ninguém vivo. Dentro ainda havia algumas coisas. Lembro de um pote de água velho, daqueles de barro, um caneco de alumínio, um quadro no chão quebrado. A foto era de uma mulher negra com um pano na cabeça. Eu lembro bem dessa imagem. Como não havia ninguém, nós ficamos por lá mesmo. Usamos as mochilas como travesseiros, o chão estava imundo, mas não havia o que fazer, né?
Bom, no meio da noite, então, o Diego, que é outro ciclista, acordou e despertou todos, dizendo que tinha escutado alguém lá fora. O Anthony levantou para ver, mas voltou dizendo que não tinha ninguém, que era só a imaginação dele. O Diogo jurou, de pé junto, que tinha ouvido, mas ninguém deu importância. Depois de um tempo, eu escutei alguém falar bem perto do meu ouvido. Saiam da minha casa agora. Levantei atordoado, dizendo que precisávamos sair dali naquele instante. Ninguém entendeu nada, claro. Nós ficamos, na verdade, sem saber o que fazer. Só lembro que pegamos as nossas coisas e saímos correndo. Quando já estávamos de volta à estrada, eu olhei para casa e vi uma mulher alta, de cabelos longos, nos olhando na porta. Me arrepiei inteiro. Com certeza ela não estava mais viva, até porque tínhamos olhado bem a casa e não havia outra entrada além da porta da frente. E nós estávamos todos muito perto dela. Bom, esse foi mais um relato e obrigado por ler. Foi isso. Um beijo para você, muito obrigada. Eita, então mais uma pessoa, uma assombração lá dentro de uma casa, nesse caso uma casinha abandonada lá, que também não queria que mais... Gente, é uma propriedade desses fantasmas, que eles não estão mais aqui, mas a casa continua sendo deles, não desapega não. Acho que foi tão difícil para construir, né? Então assim que a pessoa fala, não vou deixar tão fácil assim não vai pegar minha casa. Ai, tem que conversar com o povo do lado de lá, explicar para eles, falou, meu querido, ó, agora é outra visão lá, é para outro lugar que você deve ir, deixa esse aqui para quem tá aqui. Próximo relato, a Casa Assombrada, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados, eu espero que todos estejam bem. Ana, meu nome é Fulana e já estou quase precisando procurar o AA, Assombrados Anônimos, de tanto que eu tô viciada no canal. Eu fico o tempo todo esperando as notificações, isso quando não revejo os vídeos que eu já vi. Segue aqui o meu relato. Não se preocupe, os nomes estão trocados. Nem precisava, né? Porque os únicos nomes que aparecem são dos espíritos. Mas, né? Melhor garantir. É isso aí. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo e moro em um bairro de chácaras. Há uns 10 anos, eu e minha mãe estávamos procurando uma casa para alugar nesse bairro. E encontramos uma que já estava vazia há algum tempo. Fomos ver e a casa era boa, espaçosa, o preço do aluguel também estava ótimo, então fechamos o negócio. Não demorou muito para que eu e minha mãe, que também é médium, começássemos a ver sombras, ouvir barulhos, vozes nos chamando e até latidos muito altos e estridentes de um cachorro. O detalhe, Aninha, é que eu também tinha um cachorro e ele vivia olhando para algum canto, arrepiado e latindo sem parar. Por várias noites eu sentia alguém sentando na minha cama e passando a mão no meu rosto. E numa dessas noites eu ouvi um latido altíssimo bem no meu ouvido. Quase caí da cama de susto. Meu cachorro, que dormia quietinho perto de mim, também se assustou. Nesse dia eu fiquei brava, afinal, além de não dar intimidade para espírito nenhum me tocar, ele ainda estava assustando meu cachorro? Isso não podia ficar assim. Ninguém mexe com o meu cachorro. Fiz um ritual de contato, que por motivos óbvios eu não vou descrever aqui. E o chamei para saber mais sobre ele. É isso aí, espírito, vem aqui agora que nós vamos aqui, ó, pau a pau, frente a frente, vamos bater um papo aqui. Ele me contou que seu nome era José, que havia trabalhado na fazenda que existia ali e que um dia, no local onde hoje ficava a casa, ele caiu do cavalo, bateu a cabeça e morreu. E ficou dias ali até que alguém o encontrasse. Seu cachorro, que aqui vou chamar de Totó, também se feriu e acabou morrendo. Por isso ele achava que tinha direito a continuar ali. Eu sei que vocês vão pensar que eu sou doida, né? E é verdade, eu sou mesmo. Mas aprendi que conversar com eles é melhor do que ter medo. Resolvi apurar a história e Aninha, pasme. Fui pesquisar os registros históricos da cidade e sim, o bairro onde eu moro foi há uns 100 anos uma fazenda. Com o tempo, ela foi vendida e desmembrada em chácaras menores.
Então, o que me restava fazer? Chamei o José novamente. E um detalhe, ele sabia que estava morto, tá? E disse que, se desejasse seguir adiante, eu o ajudaria. Mas ele não quis, ele preferiu ficar ali. Eu só o proibi de tocar em mim e de assustar o meu cachorro. De resto, pode ficar por aí, ó, aqui a sala, aqui você fica à vontade, espírito, só não venha, né, não toque em mim, não assusta meu cachorro. Mas quando vier aquela visita chata, você pode trabalhar. Eu vou fazer assim, né? Ó, muito bom. Não, isso daí é eu que tô acrescentando na história, tá? Ela só pedi pra ele não tocar em mim e não assustar o cachorro. Ficamos quase 8 anos naquela casa. Ela, o espírito, mas há cerca de 2 anos nós nos mudamos. Continuamos no mesmo bairro, só que em outra casa. E aquela, ninguém consegue ficar mais de 3 meses lá. Eu acho que o José e o Totó continuam por lá. Olha só, tá vendo? Tem que conversar, fazer uma amizade, fazer um bom convívio ali. Bem, essa é a minha história e ela é real, tá? Eu acho que eu atraio espíritos, porque quando eu era criança eu também morei em uma casa assombrada. Lá o meu irmão era atacado e com força, viu? Eu sempre os vejo e eu não tenho medo. De vez em quando sou arranhada. É, básica, né? De vez em quando arranhada por um espírito, nada demais. E os arranhões aparecem de dentro pra fora. Como assim? Extremamente Como que é de dentro pra fora? De dentro da pele pra fora? São extremamente dolorosos. Eu tenho testemunhas que já viram eles surgirem. Nossa, já é um outro relato aí. Olha só. Então, o negócio é fazer um acordo. Mas eu também acredito que se, né, quem tem a possibilidade aí, o conhecimento, né, não sei, para fazer isso, conversar com ele, indicar uma ajuda ou pedir uma ajuda para encaminhar e tal, né? O diálogo é sempre a melhor saída, se possível, né? E aí, depois que ela conversou com ele, pelo que eu entendi, deu para conviver lá de boa. Eles entraram num acordo. Próximo relato: A Casa Assombrada. Espírito / Casa Alugada. É esse o título. É uma moça que nos conta. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Vou relatar uma experiência que aconteceu em uma casa que eu e meus amigos alugamos. Vou voltar um tempinho aqui. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, já pensava na faculdade, mas eu morava tão longe que para mim era quase impossível realizar esse sonho. Quando terminei os estudos, eu recebi um convite de 3 amigos, dizendo que iriam fazer faculdade, mas como o aluguel era caro, decidiram dividir uma casa. Eles sabiam que eu queria muito estudar, mas não tinha condições de me manter sozinha na cidade. E então, num sábado à tarde, enquanto eu ajudava o meu pai no sítio, o meu celular vibrou com uma mensagem. Olha, tem um quarto sobrando. Se quiser vir com a gente dá um jeito e fica todo mundo junto. Manda a resposta logo, por favor. Aquilo ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Eu nem sabia se os meus pais deixariam, mas algo em mim dizia que eu precisava ir. Afinal, era o meu futuro que estava em jogo. Meus pais acabaram deixando, com a condição de que eu sempre mandasse mensagem para eles. Na semana seguinte, eu juntei minhas roupas, que por sinal não eram muitas, e fui. A casa era antiga, daquelas com janelas de madeira, piso rachado e muita poeira. Ficava num bairro meio afastado, cercado por árvores enormes que faziam sombra o dia todo. Logo de cara eu senti um clima meio diferente, mas não falei nada, até porque o preço da casa era ótimo, mesmo nas condições em que estava. A gente precisava estudar, e era a única opção ali. Nos primeiros dias, tudo era festa, né? Cozinhávamos qualquer coisa, ríamos de tudo e dormíamos tarde demais. Mas na 3ª noite, começaram as presepadas. O diabo querendo atentar. Acordei de madrugada com o som de passos no corredor. Pensei que fosse algum dos meus amigos indo ao banheiro. Me levantei, olhei pela porta, mas o corredor estava vazio. Mesmo assim, o som continuava. Passos lentos, arrastados. Na manhã seguinte, comentei com eles. Todos riram e disseram que, sei lá, podia ser o vento,
mas aquilo não desceu pela minha garganta. Na noite seguinte, o barulho voltou. Dessa vez acompanhado de uma voz muito baixa, como se alguém murmurasse perto da porta do meu quarto. Eu travei, fiquei imóvel, só ouvindo aquilo. Na casa havia 2 quartos. Eu dividia o meu com uma amiga, vou chamá-la aqui de Lu. E eu a acordei, mas assim que fiz isso, tudo parou. O silêncio tomou conta de novo. No outro dia, um dos meninos, o mais cético de todos, acordou irritado. Disse que alguém tinha batido na janela do quarto dele de madrugada. O problema é que o quarto ficava no 2º andar e não havia nenhuma árvore por perto. A partir dali, as coisas começaram a ficar realmente estranhas. As luzes piscavam, o chuveiro ligava sozinho e uma vez encontramos o espelho com marcas de mãos por dentro, como se alguém tivesse tocado o outro lado do espelho. Foi bizarro. E toda vez que alguém dormia no sofá da sala, sonhava com uma mulher de vestido branco, parada na varanda, olhando para dentro da casa. Isso aconteceu com todo mundo, sem exceção, tá? Não aguentando mais, resolvemos perguntar sobre o passado da casa. Uma senhora que morava a 3 casas dali e que vivia lá há 79 anos, nos atendeu. Era bem simpática. Ela contou que há muitos anos uma moça chamada Susana morava ali com o marido. Era jovem e cheia de vida, mas em uma noite o marido desapareceu sem deixar rastros. Susana ficou dias trancada dentro de casa. Quando os vizinhos arrombaram a porta, encontraram-na na varanda sem vida, com uma faca cravada no peito e usando um vestido branco. Eu acredito que fosse o mesmo que a mesma coisa que todo mundo viu nos sonhos. Se vocês acham que nós ficamos por lá, que nada! No mesmo dia arrumamos as nossas coisas e fomos embora. Eu é que não ia arriscar, né? Voltei para a roça, não fiz a tão sonhada faculdade, não, mas eu vivo muito feliz com a minha família. Meus 2 amigos se formaram e um deles, infelizmente, já não está mais entre nós. Mas eu sei que onde quer que ele esteja, está orgulhoso. E sempre lembramos dele com muito carinho. Agora uma atualização. Eu passo por essa casa com frequência e ela está para alugar. Fizeram uma reforma, mas eu ouvi dizer que às vezes quem passa por ali e olha para a janela do 2º andar se depara com uma mulher de branco. Bom, eu tô escrevendo isso e tô toda arrepiada. E esse foi o relato, obrigada por ler. Um beijo pra você, obrigada. Nossa, que coisa então, né? As pessoas sonhavam com a mulher e tudo mais. Mais uma casa assombrada. E aí eu fico pensando, né, no histórico dessa casa, por que ela é assombrada, né? Dá vontade de entrevistar os fantasmas pra saber mais. Mas vamos agora para o próximo relato. Cadê esse? Ah, tá. Peraí, tá arrepiado. O próximo e último relato de hoje, tá? Esse daqui é o último. Deixa eu só chegar aqui. O intruso que sabia meu nome. E é um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu sou o fulano. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Essa história começa quando eu tinha uns 11 anos. Idade em que a gente acha que é normal... Vixe, peraí que eu tô lendo tudo errado aqui, ó. Essa história começa quando eu tinha uns 11 anos. Idade em que a gente acha que é imortal. Corre no escuro achando que qualquer sombra é só o vento e acredita piamente que se dormir com o pé para fora, o demônio não vai puxar. Pura ciência, né? Aí eu sou o contrário, não. Desde pequena, com essa idade, aí que eu tinha certeza mesmo que alguma coisa ia puxar meu pé, que no escuro todos os bichos estavam ali e eu tinha medo de morrer também, sim. Então, é você que era desse temido aí. Eu morava numa cidade pequena, daquelas em que todo mundo se conhece, e vivia praticamente enfiado na casa do meu primo, Lucas. A gente era inseparável, tipo dupla de Maledito Júnior. Pois bem,
Numa sexta-feira à noite, estávamos nós dois na casa da avó dele, um sítio afastado no meio do mato. Aquela casa velha que já tinha visto mais alma penada do que gente viva. A avó do Lucas, a dona Odete, era daquelas senhorinhas que tem uma fé tão forte que dá até medo. Ela dizia que via coisas, que sonhava com avisos, que sabia quando o mal rondava. Eu ria, meu primo ria, e ela só respondia assim. Riam, riam, até ouvir chamarem vocês pelo nome. Ana, ai, se eu soubesse. 2h da manhã... Oi, que susto, eu mesmo trombei com o negócio aqui. 2h da manhã, eu acordei com um toque, toque, toque na janela. Mas não eram 2 toques, eram 3. Sempre 3. O número do demônio. Toque, toque, toque. E eu, é claro, fiz o que uma criança sensata faria. Fingi que morri e fiquei imóvel. Mas os toques continuavam. Quando eu juntei coragem e olhei, eu vi uma sombra. E aí a minha alma desceu para a 5ª camada da terra, né? A sombra era alta, magra e parecia estar grudada no vidro. Não dava para ver rosto, nada, só o contorno estranho, como se o corpo fosse meio torto. Eu queria chamar o Lucas, mas o ar simplesmente travou na minha garganta. De repente, a sombra inclinou a cabeça, devagar, lentamente, daquele jeito que o ser humano não inclina. E aí, Ana, ela falou, com uma voz baixa, meio arranhada, como se tivesse terra na garganta. Falou, fulano. Olha, eu juro que eu nunca ouvi o meu nome sair com tanto veneno assim. Eu saí correndo pro quarto do Lucas como se o capiroto estivesse me empurrando. Ele acordou no grito, no susto, caiu do colchão e ainda teve coragem de dizer: bicho, se isso for pegadinha, eu te jogo pela janela. Eu expliquei tudo atropelado, sabe? E claro, ele nem acreditou, né? Mas como todo mundo que sente medo e finge coragem, eu resolvi ir lá olhar. Quando chegamos na sala, as cortinas estavam balançando e as janelas, Ana, as janelas estavam abertas. Só que ninguém tinha aberto as janelas, ninguém tinha levantado. E para completar a desgraça, a avó dele apareceu no corredor com um terço na mão, brava. Eu avisei que isso ia acontecer. Como assim, minha senhora? Segundo Dona Odete, fazia semanas que ela sentia uma presença rondando o sítio. Uma coisa que não era humana, uma coisa que procurava alguém. E aí ela soltou essa. Eles chamam pelo nome quando querem levar. Ai, meu Deus. E eu já pensando, pronto, fui escolhido, o boleto da minha vida vai fechar aqui mesmo. A avó disse que ninguém podia dormir mais naquele quarto, que tinha algo ali dentro. E como toda pessoa sensata, sugeriu que a gente ficasse trancado na sala até amanhecer. Ai, credo. Só que dormir, né, Ana? Dormir aonde? Que jeito que dorme? Tinha mais chance de dormir numa rave do que naquela sala. Ficamos os 3 ali, no sofá, em silêncio absoluto. Cada barulho do mato parecia uma entidade dando um check-in. E então veio o pior. Era umas 3 e pouco da madrugada quando ouvimos passos. Sim, passos lentos, pesados, no telhado. E não era bicho não, tá? Eu conheço barulho de gambá, de gato, de galo, de demônio. E aquele ali não era nada disso não. Os passos iam de um lado para o outro, como se alguém estivesse procurando um lugar para descer. A avó do Lucas agarrou o terço e começou a rezar alto. Nós dois, é claro, já estávamos prontos para virar fantasma também, né? E aí, Ana, o barulho foi para a janela da sala e bateu. Toque, toque, toque. 3 vezes, de novo. E a voz, aquela maldita voz. Fulano. Parecia que ela queria me ver, ou entrar, ou levar. Eu tremia igual o prato de gelatina em terremoto.
Dona Odete, então, pegou um copo com água, jogou sal grosso, passou na testa da gente e disse: não responde. Quem responde, abre caminho. Ixi. E adivinha quem quase respondeu? O Lucas, o gênio. Ele, no nervoso, ia dizendo que foi. Mas eu dei um tapa tão rápido nele que até hoje ele fala que viu a mão antes de sentir. A voz foi ficando mais irritada, mais arranhada, como se estivesse perdendo a paciência. Fulano! E o telhado começou a ranger. Quando achamos que não dava para piorar, a porta da cozinha bateu sozinha, com tanta força que o batente tremeu. E a avó gritou: agora é ele tentando entrar pela outra parte da casa. Gente, eu queria virar poeira naquele momento. A cozinha ficou escura, a luz piscou e o barulho de passos veio de dentro da cozinha agora. Mas ninguém estava lá. O som era como pés arrastando no chão, sabe? Pesados, molhados. E a voz, Ana, ai, a voz saiu de dentro da casa. Achei você. Olha, se eu sobrevivi, foi por pura teimosia. Dona Odete começou a rezar uma oração que, sinceramente, parecia mais um feitiço de proteção do que reza. Nem eu, nem o Lucas nunca tínhamos ouvido aquilo. Mas a cada palavra dela, o barulho ficava mais longe. Os passos foram diminuindo e depois o silêncio. Silêncio morto, sabe? Pesado. A avó então disse: ele não veio por acaso. Ele segue quem tem luz demais ou medo demais. Ixi. Eu, no caso, estava transbordando os dois. Luz 0 e medo 1000. Passamos o resto da noite acordados, esperando qualquer sinal de que aquilo ia voltar. Mas não voltou, não naquela noite. Amanheceu e fomos até o quarto onde eu estava dormindo quando ouvi a voz pela primeira vez. E Ana, a janela tinha marcas de dedos, 5 dedos longos, finíssimos, negros, como se fossem feitos de fuligem. E sabe o que era pior? Os dedos eram maiores do que qualquer mão humana que eu já vi. A avó só olhou e disse: não era gente. Gente não chama assim. Gente não espera. Gente não vem do telhado. E eu pensei: tá bom, então era o quê? Cliente do inferno? Mas não tive coragem de perguntar. Até hoje eu não sei o que era aquela coisa, nem porque sabia o meu nome, nem porque aparecia sempre às 3 da manhã, nem como entrou na cozinha sem abrir a porta. Mas às vezes, quando eu tô sozinho, bem tarde da noite, eu escuto 3 toques na janela. Toque, toque, toque. E uma voz rouca que sussurra de longe: fulano. E eu me finjo de morto, como sempre, porque, sinceramente, Ana e Assombrados, se um dia eu responder, eu não volto para contar, não. E foi bem assim, Ana, agradeço pela oportunidade de contar o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, que cada casa assombrada. E esse daqui que fica batendo? Então, a gente, ouvi dizer, Lorraine Warren diz, que quando é em tríade, é em 3, até uma forma de zombado divino, né? O negócio é mais embaixo, não é qualquer espírito. Aí já se trata de tipo um demônio, alguma coisa assim. 3 da manhã, 3 toques, 3 arranhões, esse sinal aí. Mas terminou? Acabou? Não, acabou não, né? Porque ele falou que ainda escuta. Tá louco? Que perseguição é essa? Hein? Eu não ia aguentar. Eu acho que de curiosidade nessas situações, eu iria até algum lugar para saber sobre passado, para saber se tem alguma... Por que esses espíritos estão perseguindo, se é coisa da casa, se é coisa minha, né? Não sei. O que vocês acham, pessoal? E alguém aí já morou em uma casa assombrada? Sei lá, ou já passou férias, já esteve em uma casa assombrada? Aconteceu alguma coisa lá assim? Conta o seu relato pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito. Estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!